Olá galera, hoje com mais uma aula de História. O tema é como estudarmos História e tentarmos entender melhor. Primeiro vamos começar com definição. História é a ciência que estuda os acontecimentos passados e a ação do homem no tempo. Ou seja, nós estudamos o nosso passado para tentarmos entender o presente. Como uma das perguntas, da onde viemos e como viemos? Será que nós viemos de Adão e Eva? Será que nós viemos de um estrondo? Será que nós viemos do macaco? Isso daí nós vamos ver nas aulas mais à frente. Esse camarada que vocês vejam aí é o pai da história. O nome dele é Heródoto. Ele é um grego que nasceu no século 5 a.C. Nasceu em Bodrum, até errei, Bodrum, na Turquia. Beleza? Aqui, como nós podemos ver, a história ela é dividida em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Cada uma com suas respectivas datas de começo e fim. Por exemplo, a pré-história ela vai de muito antes até 4.000 anos antes de Cristo. A Idade Antiga ela corresponde de 4.000 a.C. a 476 depois de Cristo. Como nós vemos, é uma larga escala de anos. Já a Idade Média ela vai de 476 a 1453 depois de Cristo. Idade Moderna 1453 a 1789 e a Idade Contemporânea é de 1789 até os nossos dias atuais. Então, vocês já aprenderam. Se perguntarem para vocês em que tempo vocês vivem, vocês respondem Idade Contemporânea. Aqui coloquei alguns exemplos do que estudaremos futuramente. Na pré-história nós vamos estudar o sistema paleolítico, neolítico e idade dos metais. Já na Idade Antiga iremos estudar os sumérios com a primeira escrita, que começa por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Iremos estudar também os povos antigos, como os egípcios, hebreus, assírios, persas e etc. Já na Idade Média, que começa no ano de 476, com o fim do Império Romano, nós também vamos estudar o crescimento da Igreja Católica, feudalismo e etc. Já na Idade Moderna, que começa no ano de 1453, nós vamos estudar, além da queda do Império Romano do Oriente, o renascimento cultural e iluminismo, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos e etc. Já na Idade Contemporânea, iremos estudar a Revolução Francesa, a partir de 1789, e a independência do Brasil também, que começa em 1822. O primeiro reinado vai de 1822 a 1831. Aqui são 5 pilares que iremos estudar para compreender um pouco mais da história e do seu período. Como vocês vejam aqui, eu tentei dividir os 5 pilares em política, economia, sociedade, religião e cultura, que é para nós tentarmos entender o contexto social daquele povo naquela época. Política é a tentativa de entender o que é possível fazer hoje, ou seja, qual era o sistema político daquele povo na época. Eles eram democratas? Eles eram comunistas? Eles eram direita e esquerda? Nada disso. Naquele tempo muito antigo isso nem existia. Isso nós vamos aprender já aqui depois da Revolução Francesa, que nós vamos explicar mais à frente. Economia. Economia são todas as escolhas que uma sociedade faz para se sustentar. Ou seja, qual era? Aquele povo vivia a maioria na cidade, no campo? Era uma economia agrária? Uma economia da cidade? Ou seja, também vamos estudar a sociedade, o posto social ou hierarquia de cada indivíduo na sociedade. Que posto cada indivíduo assumia? Ele era rei, padre, médico, professor? Além disso, também estudaremos religião. O que é religião? É o conjunto de crenças que tal sociedade tem.
É cristão? É judeu? É islamismo? Beleza? E por último, cultura. Cultura é tudo aquilo que a sociedade cria, produz, inventa e passa a se tornar costumes. Que na verdade temos muitas culturas aí inúteis nos dias de hoje, mas não vamos entrar nesse mérito. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima.